A segunda temporada de Sou Solo Frieren voltou com tudo e trouxe mais melancolia e coisas engraçadas pra gente rir. Então simbora! Já começa com a Frieren e os outros indo embora da cidade onde a Fern e a Frieren fizeram a prova para a primeira classe. Mas parece que o dinheiro deles está acabando e a Fern comenta que se não pensarem 2 passos à frente, a sua jornada vai acabar ali mesmo. A Fern agradece pelo senhor ter dado uma carona para eles, mas o senhor disse que ficou tranquilo por ter uma maga de nível 1 ali com ele. O velho comenta que ir para Ender é uma viagem extraordinariamente longa. Isso corta pro Stark, que estava pescando, mas parece que o bicho que ele fisgou tá tomando bomba. Até que a linha se quebra e ele volta pra onde as duas estavam. A Fern tava cortando alguns cogumelos e o Stark disse que trouxe um peixe e ela disse que iria acrescentar para a ceia deles. Pelo menos ele não voltou sem nada pro acampamento. A Frieren tava dentro dos arbustos procurando algo e o Stark disse que a Frieren não acorda cedo, mas ela tava atrás de algo. Quando ela tira um cristal do arbusto e o garoto ruivo pergunta o que era aquilo, ela dá a pedra pra ele. Essa é basicamente a kryptonita dos magos. A Fern tava prestes a acender a fogueira quando ela se surpreende que não consegue lançar magia. A Frieren conta que aquele cristal é um anulador de magia, uma das pedras muito raras desse mundo, e um desse tamanho não tem efeito no raio de 3 metros. Só um desse vale uma pilha de ouro. Mas a Fern diz que isso pode colocar eles em perigo e fala pra Frieren jogar isso fora. Mas a Frieren diz que ainda tem outra coisa que ela quer mostrar. Se botar a mana no cristal, ele pode emitir uma luz extrema. E novamente a Fern diz pra ela jogar isso fora. Eles partem e o Stark pergunta a Frieren se eles estão perto do Planalto Norte, e a Elfa diz que o lugar fica um pouco longe, perto de uma área vulcânica, mas está inativo. Só que existem umas fontes termais e a Fern já cresce o olho. Mas a Frieren percebe algo e manda eles parar. Ela diz que o solo ali era estável, mas não dá nem tempo. O chão desmorona e eles caem, e por pouco não vão de arrasto. Elas usam magia de voo, mas algo estranhamente começa a acontecer lentamente. Elas começam a ficar fracas e a Frieren diz que eles estão em apuros. O Stark cai em uma mina e logo as duas caem em cima dele. E faz sentido, estamos em uma mina de cristais. Mas o Stark diz que eles iam ficar bilionários, mais que os divulgadores do Tigrinho. Mas Frieren diz que é impossível, pois aquele material é o mais duro do mundo e não pode ser cortado ou minerado. Mas o Stark não tá botando fé nisso, então já levanta o machado e bota pra jogo, dando um dano sem crítico. E parece que tem coisas que os humanos não conseguem, vão ter que buscar outra saída. E eu nem sabia que a Frieren guardava rancor. Ela olha pro Stark e diz que, como ali dentro eles não podem usar magia, são apenas garotos comuns e indefesas, e o Stark vai ter que proteger ela. E o Stark fala uma coisa que deixa a Frieren super pistola. Ela diz que não esqueceu que ele chamou ela de velha idiota. E assim eles exploram uma caverna de cristais, onde até o Stark fica com medo dos ossos. O Stark comenta com a Fern que nunca acampou no lugar desse, enquanto a Frieren capotou ali mesmo e o resto que se... Mas isso deixa a Fern assustada. Ali pode ser o covil de algo maior. E isso deixa a Fern super nervosa. E do nada algo surge de dentro da água, com a rapidez impressionante. O Stark tenta alertar a Frieren, mas o monstro ataca ela sem pensar, onde o guerreiro assalta. Aquilo é um dragão venenoso e não é um oponente pro Ruivo. E o que eles devem fazer? A Frieren diz que confia sua vida ao Stark, mas o garoto guerreiro tá desesperado pra fugir. Então a Frieren tem uma ideia. Ela pega um cristal e diz pra eles fecharem os olhos e colocar a mana no cristal que ilumina a caverna toda. Assim mostra um flashback onde o Rime e os outros estão em uma espécie de catacumba. O Aizen pergunta ao Rime por que ele confia sua vida a ele, porque eles são companheiros e não tem problema em fugir. Se tiverem que fazer, vão fazer. E contra um dragão eles estavam lutando. E o bicho quebra uma pilastra e os destroços caem na direção do Aizen e da Frieren. Mas Himmel e Aizen o salvam. Só que o dragão ataca o Aizen com tudo. E o Himmel pega a Frieren e diz pra eles fugirem. E o Reiter reclama que ele é um sacerdote, porque ele tem que carregar o pesado. E é uma boa pra ficar sóbrio. Stark corre com as duas no ombro. E como a Frieren deve estar sofrendo ali não é pouco. Fora da caverna, a Frieren diz que aquilo foi assustador, mas fugir não é tão ruim. As duas se levantam, mas o Stark diz pra Frieren que ele ficou com tanto medo que as pernas dele paralisaram. E meu amigo, você vai rir depois que ver o que vai acontecer com o Stark. Comenta aí se ele tem sorte ou não. O guerreiro tava voltando com uma cesta de vegetais para onde elas estavam, acampando. Quando chega no lugar, duas magas não estavam lá. Então ele diz que vai pescar. Então corta pro riacho. A Frieren e a Fern estavam tomando um ar. A Fern tava lavando o cabelo da Frieren. E logo depois ela limpa o bracelete que o Stark deu pra ela. Mas ela limpou também um grampo de cabelo que ela ganhou da Frieren. A Elfa diz que ela cuida muito bem das coisas que ela gosta. Ela diz que cuida porque foi um presente. E como ela perdeu tudo na guerra, ela se importa bastante com as coisas. A Frieren diz que valeu a pena ter escolhido o grampo de cabelo. E a Fern diz que sabia. Mas como ela sabe? Só que aquele ar de pureza se foi. O Stark chega no riacho e vê as duas com roupas um pouco nada convencionais. E a Fern chama ele de pervertido. Volta para o acampamento. Mas o Stark pede desculpa. Só que a Fern diz que não tava brava. E dá pra ver como a Frieren é leve. Ela olha as coisas e pergunta para o Stark se as coisas estão estranhas. E pelo visto ela tá começando a perceber as coisas. Mas a Frieren diz para o Stark que se ele estiver chateado, ele pode sair do grupo. Mas antes que o Stark respondesse, eles veem uma cruzadilha. O Stark diz que tem uma estalagem na estrada do Planalto Norte, então seria melhor eles passarem a noite ali. Mas quando chegamos na estalagem, vemos o mago da segunda classe, ou melhor, da primeira, o Wirbel, que agradece ao Stark pela ajuda com um monstro. E ele disse que depois daquele dia, que eles saíram da cidade onde fizeram a prova para a primeira classe, o Wirbel diz que os demônios estão se movendo no extremo norte, e por isso ele tem que voltar para o norte o mais rápido possível. E no momento estava viajando com seus amigos. E a garota do grupo diz que ele só reclama de ficar enjoado no mar. O Stark diz que o cara já é um homem feito, não deveria reclamar por causa disso. Só que ele diz que não é tão velho assim, é um jovem ainda. E então o Wirbel
Wirbel pergunta se o Stark pensou na oferta dele. A Frieren pergunta que oferta, e o Wirbel disse que gostaria que o Stark ajudasse ele 2 ou 3 anos na linha de frente até eles se estabilizarem. E a Fern já fica ali de mutuca, mas o Stark diz que já está em um grupo. Só que o Wirbel é persistente e diz que não desiste fácil, e pergunta a Frieren se ele podia persuadi-lo um pouco. A Frieren dá a permissão, mas a Fern parece estar ficando um pouco cabisbaixo. Ele parece estar se divertindo, mas a Frieren fala que acha que o Stark acha o grupo deles restritivo. De noite, mostra o Stark tomando um ar, e a Fern vai até ele. Ele conta que estava no fundo do poço antes de conhecer ela, e ele estava pronto pra fugir daquele vilarejo. A Frieren diz que foi ela que forçou ele a entrar pra sua vanguarda, mas na verdade foi a Fern que falou com ele e o encorajou, e por isso ele se juntou a elas, e disse que não aceitou a oferta do Wirbel. E a Fern parece ter amolecido um pouco, vamos concordar. Então o Stark disse pra ela ser mais boazinha com ele, e ela chama ele pra perto dela, e ela disse que ia fazer um carinho especial para ele, mas o cara ficou surpreso. Nisso corta pro quarto das meninas, e a Frieren tá morta ali do chão, e a Fern tá se arrumando pra dormir. No outro dia, o Wirbel disse que não conseguiu convencer o Stark. Um dos companheiros de Wirbel perguntou se eles iam pelo mar, mas a Fern disse que são muito caras as viagens pelo mar. O Stark diz que os antigos heróis viajaram pela estrada do Planalto Norte, e assim eles vão fazer, se meterem em encrencas e coletar dias estranhas, e assim eles se despedem. E mostra a Frieren fazendo o trabalho de limpar estátuas de novo, e a recompensa é uma magia que lhe havia coceira nas costas. Que magia, hein? O Stark pergunta se vão pegar esse trabalho de novo. A Fern diz que por ali por perto tem muitas estátuas, então o Stark se anima, dizendo que pode ser legal limpar estátuas, mas a Frieren já corta o cavalinho dele, dizendo que é uma estátua de bronze, então ele não precisa fazer nada. Estragou com a diversão do garoto. Então mostra a estátua, onde o Stark se surpreende e pergunta quem era aquele cara. A Frieren diz que esse cara é o famoso herói do sul. Himmel foi quem derrotou o Rei Demônio, mas não quer dizer que ele foi o único que tentou. Temos o herói do sul, que dizia ser o herói mais forte e poderoso da humanidade, e o guerreiro diz que isso parecia um pouco exagerado, mas a Frieren diz que ele é digno desse título. Antigamente, quem eram as maiores ameaças eram os 7 sábios da destruição, onde na viagem da Frieren, junto com Stark e Fern, eles só derrotaram 2, a Aura e o Qual, e dos 5, 2 fugiram ou desapareceram. O herói do sul foi capaz de derrotar outros 3, e parece que esse cara era foda. Em apenas um ano, foi capaz de destruir as forças do Rei Demônio e chegou ao coração extremo do norte, na rota dos suprimentos do Rei Demônio, e foi ali que ele foi derrotar Slat, o iniciante do rei, que podia ver 1000 anos no futuro com a sua magia. Ali eles lutaram, e com a força dos 3 sábios da destruição, o herói do sul derrotou 3 deles. O Slat e o herói mataram um ao outro ali mesmo. Foi ali que o povo dessa região foram libertos das garras dos sábios da destruição. O povo daquela vila é muito devoto ao herói. Seu corpo nunca foi encontrado, e dizem a lenda que ele e o Slat lutam até hoje. Mas a Frieren deixa as coisas meio pesadas. Ela diz que demônios daquela área gostam de comer carne humana, então talvez ele tenha sido devorado. Frieren puxa seu cajado e diz pra eles começarem. Mostra um flashback onde a Frieren foi encontrada pelo Himmel naquela cidade, e ali ela se encontra com o herói do sul, onde ela se recusa a lutar contra o Rei Demônio e se juntar ao herói. Mas ele diz que já sabia, e ela o pergunta. Ele disse que já sabia que ela recusaria, então ele diz que vai contar o seu segredo de ele ser o herói mais forte da humanidade. E cara, essa vai te surpreender. Ele falou que pode ver o futuro, só que a Frieren não liga muito, e ele se espanta e pergunta se ela não acredita nele, mas ela diz que não é isso, ela só não liga mesmo. E ele pergunta se ela conhecia os 7 sábios da destruição, e parece que a Elfa sabia quem é. Ele conta que daqui a um ano ele seria derrotado e morto por Slash e os 7 sábios da destruição na beira de uma colina, com a visão de uma vila embaixo da neve e destruição. Os 7 sábios apareceriam, e ali ele morreria sem alcançar seu objetivo. Mesmo que ela o acompanhasse, seria inútil. Assim, ele profetiza que em um futuro próximo, um jovem herói de cabelos azuis claros surgiria para visitar, e quem seria responsável por derrotar e livrar o mundo das garras do Rei Demônio, e a Elfa viajaria com ele. E antes de ir embora, o homem diz para a Elfa falar uma coisa para esse jovem herói, mas não mostra o que ela falou para ele. Que raiva! Ele iria abrir caminho para eles, mesmo que seus méritos e conquistas sejam enterradas no fundo da história. Mostra a estátua limpa e as crianças brincando junto ao Stark. Stark diz que fazia um tempo desde que eles não ficavam numa cidade grande, mas a Elfa Frieren diz que vão embora assim que reabastecer o suprimento. Tem algo de errado com a Frieren, ela tá andando rápido demais, não é normal pra ela. Ele até tenta convencer a Elfa, mostrando uma loja de magia, mas ela diz que tem tempo infinito e começa a fazer compras, e mais peso se acumula. O pobre do Stark tá ali sofrendo com o peso, comer um lanche, mas a Elfa diz que não tem dinheiro sobrando, era pra ele se apressar. E a Fern fala que havia algo de errado com ela, e correm até ela, mas ela para e diz que chegaram tarde demais. É o mordomo. E ele pergunta se ela era a senhorita Frieren. Diz que o senhor dele queria jantar com ela, mas a mulher se vira e vai embora. O mordomo diz que a Elfa é do grupo dos heróis que salvou essa terra, então convida eles. E ali na mesa do Lorde, eles comem, mas a Frieren parece um pouco infeliz. E o Lorde agradece a Frieren por ajudar seu bisavô, e ela é poucas ideias. Ela pergunta o que ele queria. Ele fala que a espada que passa geração a geração na família dele foi roubada por um demônio. De novo? Como assim? De novo? Ela vem sendo roubada de geração em geração. E ela fala que vai querer um grimório de recompensa. A mulher reclama dizendo que os nobres fazem exigências absurdas. Da última vez, o cara ameaçou eles, que se não trouxerem a espada de volta, eles iam jogar eles no calabouço. Que coisa tirânica. Mas da última vez, eles foram achar a da espada num monte. E a Fern pergunta por que continuam roubando essa espada. E a Frieren diz que a espada pertence a um demônio famoso. Talvez seja um atrativo para eles. Só os demônios devem ter. Mas por que
ela não recusou, porque o Himmel recuperou a espada uma vez, e o Himmel não recusaria alguém que precisaria de ajuda. E no outro dia eles começam a procurar por toda parte. Perguntam até do cara da carroça. Eles pescam, eles dormem, eles pisam na cabeça da serpente, até que chegam em uma área onde uma carroça de maçãs estava destruída e ensanguentada. E um pouco mais longe dali, uma vila destruída. E logo a Frieren diz que tem algo ali. E surge uma mulher de capuz, que pergunta quem são eles, onde o Stark diz que são apenas aventureiros de passagem. A mulher se aproxima e diz que estavam orando pelos aldeões que foram mortos pelo demônio da espada, e pede que faça uma oração com ela. Stark e Frieren fecham os olhos, mas a Frieren rapidamente invoca seu cajado e lança uma magia no chão. E a Frieren diz que não havia corpos enterrados, e então a sacerdote é o demônio da espada. Ela diz que os matou para poder devorá-los. Então ela mostra a espada e começa a lutar, com a Frieren lançando um ataque na mulher, que pula para o alto, descendo com os cacetes e lutando contra o Stark. A Frieren começa a lançar um monte de ataque na bicha, mas ela é muito rápida, seus ataques não estavam acertando, e com isso o demônio destrói a barreira da Frieren, prestes a matá-la, quando o Stark intervém e protege Frieren, dando o chute no demônio, tendo distância. Frieren agradece o Stark por salvá-la. A demônio se distancia enquanto a Frieren de cima um ataque na mulher, a destruindo por completo, e mostra o Himmel falando que por isso que eles aceitam trabalhos fáceis que valem a pena. Frieren parabeniza Stark e Frieren, e assim eles fazem um túmulo para os aldeões. Frieren pergunta por que ela atacou naquela hora. Todos os demônios são traiçoeiros e eles não estão nem aí para a honra. Voltando para a cidade, o Lorde agradece o Frieren e os outros. A Frieren pede ao mordomo que leve até o mercado. Mas o porquê manter essa espada? Se os demônios vêm atrás dela, seria melhor se livrar dela, mas se ela cair em mãos erradas, algum demônio pegaria. Eles não têm piedade de ninguém, e por isso se tornou o dever de todos da cidade proteger a espada. Mas qual foi o feitiço que ela ganhou no Grimório? Que ganhou de recompensa foi de transformar uma maçã verde em vermelha. Que coisa inútil. E cara, que anime bom de assistir. Frieren voltou com tudo em 2026. Me diz se você gosta de Frieren, comenta aí. E não se esquece de se inscrever no canal e dar o like para não perder mais vídeos de Frieren. Tem um vídeo aparecendo aqui na tela, então vai lá assistir.